O que leva alguém a se tornar um assassino em série? Loucura ou crueldade? Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Ben Oliveira e hoje eu vou falar sobre o livro Serial Killers Louco ou Cruel, da escritora Ilana Casoy. A autora deste livro é brasileira e especialista em assassinos. E este livro foi publicado pela editora Dark Side Books em 2014. Em primeiro lugar, vale lembrar que este é um livro de não ficção, então é preciso ter estômago forte para ler ele. De 16 serial killers que chocaram o mundo. É uma obra para quem tem curiosidade, para estudantes e profissionais de direito, psicologia e medicina, para autores que escrevem histórias sobre assassinos, psicopatas e serial killers. Este livro é bem bacana no sentido de que ele traz a história de cada um desses assassinos e também explora um pouco da personalidade deles. Enquanto eu li o livro, a sensação de mal-estar foi bem maior do que eu imaginava. A gente acha que por estar acostumado a ler histórias de ficção ou por assistir filmes de terror, suspense, thriller, que a gente vai estar acostumado com o que está por vir, mas eu acredito que a realidade ainda é muito chocante. Inclusive hoje eu estou lendo este livro aqui, que é o Serial Killers Made in Brasil, também da Ilana Casoy, e este livro traz histórias de serial killers brasileiros. E por saber que é uma realidade tão próxima da nossa, isso me deixou um pouco impactado e me causou tão mal-estar quanto o outro livro. Nos dois livros dá pra perceber que há uma diferença entre a maneira que os profissionais de fora tratam esses crimes em série e a maneira que é tratado aqui no Brasil. Enquanto lá fora muitos desses assassinos são procurados e caçados pelo país inteiro, eles são julgados e a maioria é levado à pena de morte. Aqui no Brasil, a autora lembra que nem sempre é levado a sério essas investigações sobre serial killers e muitas vezes esses crimes acabam se repetindo, como no caso dos maníacos sexuais. Para quem não sabe, eu adoro histórias de terror, eu sou autor do livro de terror Escrita Maldita, e mesmo já tendo entrado em contato com este universo da ficção de terror, de assassinos e thrillers, isso me fez refletir sobre a maldade humana. É algo que nos faz pensar que é preciso muita insanidade e maldade para fazer o que essas pessoas fizeram. Eu sempre acreditei que histórias de terror sobrenatural, por exemplo, eram menos assustadoras do que histórias sobre assassinos, mesmo adorando histórias de terror sobrenatural. Mas sabendo que é um livro baseado em fatos reais, isso torna a leitura muito mais pesada. E fica aqui uma dica: leia Serial Killers Louco ou Cruel somente se você estiver se sentindo bem. O livro traz várias informações sobre o universo dos serial killers. A autora explica desde a origem do termo até as fases e os ciclos dos serial killers. O livro traça pontos em comum entre serial killers, como problemas na infância, e também nos lembra que apesar de alguns deles serem descontrolados, existem aqueles que conseguem fingir muito bem e se encaixar entre as pessoas. Existem vários mitos sobre serial killers que a Ilana Casoy explora no livro. Entre eles, o de que esses assassinos estariam mentalmente doentes durante os crimes que eles cometem. As pesquisas e investigações provaram que uma baixa porcentagem dessas pessoas estava realmente insana quando elas cometeram esses crimes. O que isso significa? Que muitos deles tinham consciência do que eles estavam fazendo, que muitos sentiam prazer em matar as pessoas, e que eles também não se sentiam arrependidos do que tinham feito. A autora então fala sobre esse ciclo dos serial killers que após matar uma vítima, passando determinado tempo eles tendem a repetir esse crime, e que muitos deles não conseguem controlar essa compulsão. Ainda sobre os mitos sobre serial killers, vale lembrar que nem todo serial killer é solitário e que existem mulheres serial killers também. Para quebrar um pouco deste mito, o livro traz 2 exemplos de serial killers que atuavam juntos. O livro também fala sobre um dos mais populares casos de serial killers, que é do assassino do Zodíaco. Esse caso me fez refletir se realmente era só um assassino ou se tinha outras pessoas ajudando ele. Foi um caso que nunca foi solucionado. Para quem tem curiosidade sobre as investigações, a Ilana Casoy traz alguns métodos utilizados pela FBI. Também comenta sobre a psicologia investigativa e de como é feita a análise dos locais do crime. O caso que mais me chocou no livro, sem dúvidas, foi sobre o Edward Theodore Gan, que serviu de inspiração para o filme Massacre da Serra Elétrica, o livro Psicose e o filme O Silêncio dos Inocentes, do universo do Hannibal. A polícia encontrou partes de 15 corpos humanos na fazenda em que ele vivia, inclusive tem algumas fotos do que encontraram lá. Na casa do assassino foram encontrados mais de 20 itens bizarros, como uma poltrona feita de pele humana, cabeças
e um corpo que estava pendurado em um gancho de carne. Serial Killers é um livro que nos faz refletir e também nos faz pensar o quanto a vida é frágil, principalmente de pessoas que acabam cruzando o caminho desses assassinos. É um lembrete sobre os perigos aos quais nós estamos expostos e nem sempre nos damos conta. Para quem ainda não viu, aqui no canal também saiu um vídeo sobre Serial Killers, que é um livro sobre assassinos que usaram a internet para caçar suas vítimas. E assim como o livro de Ilana Kazoy, este livro nos faz pensar sobre como o mundo está cheio de pessoas perigosas e a importância da gente apostar na autopreservação. Se na ficção alguns psicopatas são envolventes, como Hannibal e o Dexter, ou até mesmo o Norman Bates de Psicose, na vida real, a última coisa que você pode desejar é que seu caminho se cruze com o de um assassino assim. Quase todos os serial killers tiveram uma história de vida ferrada, principalmente envolvendo família. Isso nos faz refletir sobre o papel da família e da sociedade na formação das pessoas, e como pessoas acabam se transformando em assassinos frios obcecados por fantasias e por sangue. Mas isso não justifica tamanha brutalidade com vidas de inocentes. Ao final do livro, o autor ainda traz uma lista com mais de 300 serial killers do mundo e a contagem de quantas vítimas cada um deles teve. Além de trazer uma lista de mais de 20 casos de serial killers que nunca foram solucionados, algumas das frases mais famosas desses assassinos descritos no livro e uma bibliografia para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Para quem ainda não tem os dois livros que são complementares, a editora lançou um volume único reunindo os dois livros. Então, se você ainda não tem, às vezes compensa mais ter esse volume único de capa dura. Bom, é isso, deixe seu joinha. Se você já leu ou ficou curioso para ler o livro, deixe seu comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal e até a próxima.